Olá, meus queridos irmãos, muito bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que eu recebi esse convite, para estar aqui mais uma vez preparando um estudo que alimenta a nossa alma. Agradeço a confiança da casa e peço à espiritualidade amiga que nos guie, nos oriente nesse estudo e que minhas palavras possam, satisfazer a alma de vocês, alimentando o seu coração, trazendo conforto e tranquilidade. Hoje, o tema que nos foi proposto, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, é o capítulo que abre os estudos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec buscou isso, nada mais, nada menos, do que lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, nos versículos 17 e 18. E hoje nós vamos trabalhar não vim destruir a lei, que o Cristo disse, quando confrontado pelos fariseus, pelos judeus, que ele não vinha destruir a lei, mas sim fazê-la cumprir. E nós vamos entender melhor o que isso significa. Os versículos, exatamente dizem: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. É importante a gente entender que quando Cristo diz que veio cumprir a lei, ele está se referindo não à lei social que regia aquela sociedade, como hoje nós temos as nossas leis, que a gente vê os advogados se empenhando em trabalhar, defesa pela que a nossa legislação seja cumprida, que ninguém possa ferir a nossa lei, mas ele está falando da lei divina. E essa lei divina, ela é a lei natural, é a única verdadeira para a felicidade nossa. E ela é que nos indica, segundo os espíritos, na codificação espírita, na questão 614 do livro dos Espíritos, ela é a única que nos indica o que fazer ou não fazer. E a gente só é infeliz se nos afastamos dessa lei. Essa é a lei que o Cristo veio cumprir. Essa é a missão que o Cristo veio realizar, que o Pai lhe pediu, lhe otorgou. E um exemplo muito bonito disso, que a gente pode olhar, é, por exemplo, quando a mulher adúltera é levada ao Cristo, pega em adultério, levada ao Cristo. A lei da sociedade naquela época mandava-se apedrejar até a morte os adúlteros, aquelas pessoas que fossem pego traindo seus cônjuges. Mas a lei divina fala o quê? Que Moisés recebeu lá no Monte Sinai: não matarás. E o Cristo, muito calmamente, sem julgar as atitudes, sem julgar aquelas pessoas, e respeitando também os judeus que traziam a adúltera, os acalma e reflete com eles que todos nós não cumprimos a lei na sua essência, na sua pureza ainda, e que nós não poderíamos julgar, e que se alguém se achasse superior àquela mulher, que atirasse a primeira pedra. Então, ao mesmo tempo, onde ele instrui os amigos, os judeus, aquelas pessoas, para que não julgarem, ele cumpre a lei divina, pedindo para que não matem aquela mulher. É um exemplo bobo, parco assim, que a gente tem, mas que mostra a dualidade, como que o Cristo veio sem ofender os costumes regionais, porque ele também não veio, mas sem deixar de cumprir a lei na sua plenitude, a lei divina, a lei de amor. Então, Cristo, como essa expressão maior do amor, do cumprimento da lei divina, que é a lei de amor, ele veio respeitar as dificuldades nossas naquela época, em todas as épocas. Então, ele entende a dureza do coração daquelas pessoas em querer matar aquela mulher que é pega em adultério, uma vez que aquilo estava escrito na lei deles, na lei social, mas sem fazer concessão ao erro, porque essa lei deles estava em erro, porque se contradizia com a lei natural, com a lei de amor, com a lei divina do não matarás. Ele instrui sem ofender e dá uma lição belíssima de que é sempre o amor que vai nos transformar, que vai nos ensinar.
e pede a eles para olharem para eles e corrigirem a si mesmos, porque nós só unicamente podemos corrigir a nós mesmos, diante do nosso entendimento, do nosso conhecimento da lei de amor. Claro, respeitando o entendimento e o conhecimento da lei de todos os nossos irmãos, que às vezes é um pouquinho diferente do nosso. E essa lei, ela está escrita aonde? Segundo os Espíritos, né? Ela está escrita na nossa consciência. Nós sabemos, conhecemos a lei, porque nós somos filhos de Deus. E essa lei é do nosso conhecimento natural. E a gente sabe muitas vezes quando fere a lei. Às vezes foi rude com uma pessoa, aquilo... Nossa, não precisava ter falado assim com fulano, com ciclano. Às vezes a gente comete atos tão desastrosos que a gente tem até dificuldade de encostar a cabeça no travesseiro, dormir, fica remoendo, revivendo aquela situação e fala assim, nossa, podia ter sido diferente. Isso é a nossa consciência nos cobrando a fazer melhor, a fazer mais, algo mais próximo do amor, da fraternidade. E nós sabemos que essa lei está escrita na nossa consciência. Só que muitas vezes, né, aquele sentimento de orgulho, de querer sobressair, de querer ser maior do que o outro. Quem que fulano acha que é para falar assim comigo? Quem que ciclano acha que é? Eles não podem fazer isso, que já é o orgulho falando, né? A gente faz o quê? Não, vou soltar os cachorros nele. Mas sabendo que aquilo não é muito certo. Esse é o orgulho, é o egoísmo, a vontade de sobressair em relação aos nossos irmãos. E o Cristo não tinha essas coisas com ele. Ele era ofendido, ele ensinava. Ele foi crucificado e ele pediu para que Deus perdoasse, que não sabia o que a gente estava fazendo, cumprindo a lei na sua essência. E nós muitas vezes queremos o quê? Fazer a nossa lei. Querer impor o nosso ritmo, o nosso ditado, sobressair, né? Ser maior do que o outro, maior do que o nosso irmão. E isso traz alguns agravantes para a gente. E para que a gente possa conseguir cumprir a lei na sua essência, é preciso a gente se desfazer desse parte, desse ego, e mergulhar fundo no nosso íntimo, no nosso ser, nos nossos pensamentos, e perguntar para o Pai o que Ele quer de nós naquela situação. E essa resposta sempre vem. Quem nos ensina isso é o próprio Cristo, segundo as palavras de Humberto de Campos, né, do irmão X, no livro Boa Nova, quando ele nos ensina a oração dominical, quando ele nos ensina o Pai Nosso. Ele diz para que quando a gente buscar sintonia, que a gente deve buscar a sintonia com Deus, né, levar a nossa alma a Deus, que é uma das partes da lei, né, a adoração ao Pai, a gente possa perguntar para Ele o que Ele quer de nós naquela situação. E se calar, silenciar, que as respostas virão por intuição, que virão à nossa mente, que aflorarão, que sairão da nossa consciência de forma natural. E é isso que importa para a gente. Nós devemos buscar sermos, ter a calma, na confiança de Deus e buscar nele, e no exemplo do Cristo, como devemos agir a cada momento. E à medida que nós vamos compreendendo e aprofundando no conhecimento da lei, né, cada vez conhecendo ela mais e melhor, a gente vai se relacionando de forma mais íntima a Deus, de forma mais próxima ao Pai, sendo mais da sua imagem e semelhança. E é por isso que lá no povo judeu existiam essas leis ainda tão brutas, né, de matar a adúltera, de condenar tantos os irmãos infortunados que estavam ali sofrendo e muitas vezes iam contra a lei social deles. Isso perdura até a fase do Cristo, e o Cristo vem ali mostrar que não era esse o entendimento da lei, que nós devíamos ser mais amorosos uns com os outros. E ele é tão mal entendido, né, ou mal aceito, que o pessoal fala assim, não, esse é um doido, o Cristo é doido, vamos matar ele porque ele está causando problema pra gente aqui. Enquanto na verdade ele estava instruindo no mais puro amor. Mas se a gente pegar na história das leis, né, hoje, por exemplo, no Brasil não tem pena de morte, ninguém é condenado à morte. Alguns países ainda tem. Mas mesmo esses países que ainda têm essa pena de morte, a lei deles é muito mais branda do que era há 2000 anos atrás, que a gente tem notícia que os historiadores nos trazem, né, mostrando que realmente ao longo da nossa evolução, né, como pessoas, como sociedade, descobrindo como conviver juntos, a gente foi vendo que algumas coisas, algumas leis tão duras não precisavam acontecer mais, não existir mais. E a gente foi tendo uma lei aonde, por exemplo, na nossa Constituição fala que todos nós somos iguais perante a lei, né?
que temos o dever de educar nossos filhos. Então, é isso que importa para a gente. É isso que vai nos transformar. À medida em que nós conhecemos, entendemos que não precisamos ser tão duros como estávamos sendo, que tem coisas que nós já podemos nos libertar, né? Daquele orgulho, daquele egoísmo, daquela dureza que nos faz agir de forma tão dura, tão agressiva com o nosso irmão, e a gente vai seguir fazendo e modificando a lei e mostrando que o diálogo, que a conversa, que o entendimento pode vir de outro modo. Então, embora a gente ainda tenha algumas durezas, né, a lei ainda seja muito dura em alguns sentidos, em alguns países, né, a gente já está caminhando, se a gente comparar isso com 2.000, 4.000, 3.000 anos atrás. E esse é o verdadeiro sentido, porque quando foi dito para Jesus o que era a lei, né, perguntado para ele como que ele entendia a lei, ele resume a lei e os profetas em 2 mandamentos. O primeiro é amar a teu Deus acima de todas as coisas, né, que é aquilo da confiança de se entregar esse Deus a esse plano maior que nos guia e nos dirige para a gente ser cada vez mais fiel a Ele. Porque se a gente não amá-lo, não ser fiel, a gente vai fazer a nossa lei. E na sequência ele diz: amar ao teu próximo como a ti mesmo, ou seja, olhar para o outro como um ser com dificuldades, com virtudes, né, com qualidades, tal qual a gente também tem. E ajudá-lo, à medida que nós entendemos, superamos nossas dificuldades, ajudá-lo a superar também. E ele nos ajudar. E assim a gente viver em plena harmonia, né? Fraternalmente, voltado sempre para a melhora nossa, para a melhora do ambiente que nós nos situamos, né? Melhorando a nós e os nossos irmãos, assim como eles se melhoram e também ajudam a gente a se melhorar. Olha como é que o mundo seria bem melhor, bem mais fácil. Tanta dificuldade que a gente passa, que poderia ser superada, né, pela colaboração, pelo entendimento nosso em relação aos nossos irmãos. Olha como seria muito mais fácil para todos nós se vivêssemos cumprindo a lei nessa harmonia toda, com todo esse amor. E a grande dificuldade que nós temos de seguir essa lei é porque muitas vezes, até na falta de confiança no pai, né? O que a gente faz? Na insegurança que nós temos, no medo de faltar alguma coisa pra gente, a gente procura satisfazer os nossos desejos simples e unicamente. Só a gente que importa muitas vezes, ou aqueles mais próximos da gente que tem amor, né? Mas que não expande esse entendimento, esse cuidado a mais pessoas. E isso é complicado, porque realmente a gente tem uma vida muito difícil. A vida não é fácil, né? Ainda pior para algumas outras pessoas que vêm com essa prova, né? Às vezes da falta de necessidade do básico. E a gente tem que entender que mesmo nesses momentos, Deus sempre está conosco. E que buscando entender e fazer a coisa certa, né? De acordo com a lei de amor e de fraternidade, a gente vai estar servindo a Deus. E servindo a Deus, ainda que continue nos faltando as coisas, a gente vai estar conseguindo dormir com a consciência tranquila. A gente vai estar conseguindo entender que aquela aprovação que a gente está passando, ela vai ter fim. E que nós, mesmo na aprovação, fazendo o que é certo, não desistindo de fazer o que é, não desistindo, né, para fazer o que é errado, fazendo o que é certo, a gente vai estar provando que o nosso amor maior a Deus. E claro, que as bênçãos sempre virão, seja nesse plano, seja no outro, seja através dos amigos que vão sempre estar ali unindo seus corações aos nossos, e quem sabe a gente até criando uma rede de apoio, né, que pode ajudar tantas outras pessoas a não passar por aquilo. Tantas ONGs, né, centros espíritas, igrejas evangélicas, católicas, se unem, né, com seus participantes ali, para trabalhar, mesmo pessoas ali necessitadas, que tiveram a vida de necessidade tão grande, mas que conseguiram sobreviver, tiveram consciência disso, formam dentro das comunidades, dentro das favelas, dentro do seu grupo, ali a organização para socorrer e auxiliar quem tem menos ainda. A gente vê isso acontecendo, né? Diariamente. Existe a CUFA, existe outras associações que trabalham em prol do recurso, do auxílio àqueles necessitados. Mesmo essas pessoas também tendo dificuldade, não tendo a vida fácil. E olha como que isso é gratificante. A gente poder ver ali que no lugar que crescemos, no lugar que moramos,
As pessoas não veem, não passam mais aquela dificuldade que nós, aqueles primeiros moradores passaram, né? A gente tem isso mesmo com os mais abastados, porque como que foi criada essas fortunas, conquistadas essas fortunas? Trabalhos e mais trabalhos de gerações, né? Pai, avô, bisavô, que vem trabalhando, lidando com a vida, acumulando, né? Para que a pessoa naquela geração, posterior naquela geração, mais, né, o filho, os netos, os bisnetos, tenham a vida mais fácil. Isso é certo, mas também é certo, mas é mais amplo, mais próximo da lei divina, quando nós também usamos dos nossos esforços, não só para nós ou para aqueles nossos queridos, mas que o colocamos a favor de tantos outros irmãos, que possam também ter a vida facilitada, porque nós já aprendemos o caminho, podemos ajudar os outros a aprender também com mais facilidade. E isso era tão difícil, é tão difícil fazer isso ainda hoje, né? Que o Cristo mesmo disse que ele veio para aqueles sofredores, para aqueles que estão desamparados no mundo. Por quê? Para essas pessoas entenderem que a situação delas é difícil, que outros tantos também têm aquela situação dificultada na vida, esse sofrimento, essa dor, torna eles mais empáticos, né? Ou seja, eles conseguem sentir que não é bom aquela dificuldade e se dispõem a andarem juntos, trabalhando uns pelos outros. Enquanto aquele que vive no conforto, no luxo, muitas vezes que não entende a dificuldade, porque nessa vida veio, né, cercado desses luxos, para ele é muito mais, às vezes é difícil ele entender a mensagem do Cristo porque ele não sofre. Na casa dele não tem sofrimento nesse sentido material. E aí ele se fecha para a lei e vive cada vez mais para si mesmo. Então quando o Cristo vem falar que veio para os doentes, é aqueles que estavam buscando algo em si para melhorar, que conheciam a dor, o sofrimento e buscavam um remédio. E esse remédio, o Cristo nos ensina, que é buscar em qualquer momento, mesmo nas dificuldades, eu diria principalmente nas dificuldades, é buscar servir a Deus dentro da sua lei, na maior plenitude que nós conseguimos, que é amando a Deus, a nós e os nossos irmãos. Porque se nós não amarmos os nossos irmãos, nós não amamos a Deus. E quem nos diz isso é João, em sua primeira epístola, né? Que ele escreveu, falando que aquele que não ama o seu irmão não ama a Deus. Porque se ele não consegue amar aquele que ele está vendo, está sentindo, está convivendo, está andando junto ali naquela encarnação, como que ele vai amar a Deus, que fica para a gente ainda um pouco difícil de ver, né, de visualizar a Deus, a gente sente, mas não é tão igual a gente está vendo, palpando, pegando, nossos irmãos que estão andando juntos conosco na caminhada. Então, para a gente cumprir os dois mandamentos que o Cristo nos deu, que é amar a Deus acima de todas as coisas, é imperioso, é obrigatório a gente amar os nossos irmãos. E é cada vez mais cumprindo mais a lei, indo mais a fundo no entendimento da lei, mais nós estaremos sendo felizes. Ainda que continuemos passando por dificuldades financeiras, de saúde, qualquer outra dificuldade, né, de ingratidão, de aceitação, de não entendimento por aqueles que a gente ama, a gente vai estar sendo feliz porque a nossa consciência vai estar tranquila no cumprimento da lei divina. E vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro toda noite e dormir, como diz meu avô, o sono dos justos, né? Porque nós sabemos que fizemos tudo de melhor dentro do que nos era possível em relação a nós e aqueles que nos foram confiados naquele dia. E não vamos ter arrependimento. E claro que mesmo a gente fazendo isso, dentro do nosso estágio, a gente consegue fazer, né? A gente vai conseguir fazer bem. Mas cada vez mais que a gente procurar entender melhor aquela lei, pensar nela, nos estudos, o que eles estão transformando, o que eles estão trazendo para a gente, e cada vez mais conhecendo mais dessa lei, mais e mais a gente vai estar comungando, né? Andando junto com Deus. E até chegar no ponto, como Cristo mesmo disse, ele e o Pai é um só, porque ele refletia e fazia a vontade divina. Nós ainda, muitas vezes, né, pelo orgulho, pela coisa que a gente está falando, a gente ainda não consegue. Mas o entendimento da lei, com a medida que a gente vai conhecendo mais e melhor, a gente vai sendo mais fiel a essa lei e comungando melhor com o Pai, mais próximo do Pai, sendo mais um instrumento mais fiel da sua vontade. E isso é muito gratificante quando a gente alcançar,
Não à toa que o Cristo aceitou todas as missões de vir passar por aquele sofrimento todo, se predispondo, né, a sofrer, a ser crucificado, a ser maltratado. Mas imagina que como é que não deve ter sido, não é gostoso na cabeça do Cristo ele ter no final do, né, crucificado ali, ele ter olhado para o céu e falar assim, está feito, ou seja, cumpri tudo que podia, e desencarnou de uma forma serena e plena, e continuou trabalhando no plano espiritual, continuou cumprindo a lei, só que agora no outro plano, né? E então, isso é muito bom. Não é tão bom quando a gente chega no dia e fala assim, nossa, hoje o dia foi bom, eu fiz tudo que eu devia fazer, não tem nenhum arrependimento. Nossa, é gostoso. Mas claro que é gostoso quando chega nesse ponto. Porque enquanto nós estamos cumprindo aquilo, fazendo as nossas atividades, nossas obrigações, isso demanda esforço, né? Demanda suor, demanda muitas vezes lágrimas, sangue. É difícil viver o dia a dia. Mas se a gente for fiel no cumprimento dessa lei, como Cristo veio nos ensinar a cumprir a lei na sua integridade, tenho certeza que nossos corações e a nossa mente vão descansar muito mais tranquilo, e a gente vai ter uma recompensa, né, dessa tranquilidade, dessa proximidade, desse amor divino, que vai valer muito mais que toda a dor, que todo o sofrimento que nós passamos. Então, meus irmãos, convidar todos para que possamos buscar cada vez mais o entendimento da lei e buscar cada vez mais no exemplo do Cristo, nesse novo entendimento da lei, aplicando esses valores, aplicando o amor entre nós, para que nós possamos cumprir essa lei e os profetas amando-nos uns aos outros como Cristo nos amou. E desse modo, criando a fraternidade e o reino de Deus que está no nosso coração e que a gente amplia e estende isso a todos os nossos irmãos, criando um mundo mais fraterno, mais justo, mais amoroso. Desejo a todos um bom final de semana e que possamos ter mais e mais oportunidades, se assim Deus quiser, para estudarmos e refletirmos sobre a sua lei de amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.